vamos lá? Vamos iniciar nessa manhã. Como base que nós estamos usando aqui no livro, no Instagram, tô dormindo ainda, no Instagram, né? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É justamente isso que nós temos trago todas as manhãs aqui, 7h15 da manhã, que é trazer verdades para que você se entenda a verdade de Cristo sobre você e a sua verdade. Porque muitas das vezes nós só queremos lançar a verdade para Deus, né? Pelo caminhar, pela trajetória, e esquecendo de olhar quem verdadeiramente nós somos. E se nós não estivermos também dentro da verdade e sermos uma verdade, nossa vida não mudará. Pode ter a profecia que for, a revelação que for, o jeito que for. Se você não mudar, nada muda à tua volta. As pessoas usam muito um ditado, que se eu mudar alguma coisa, vai mudar a minha volta. Com certeza, porque muitas coisas mudarão à sua volta. E nós estamos em um propósito de 12 dias. Por a nossa vida e pela vida de mais alguém. E hoje nós estamos no 6º dia de propósito, né? Nós vamos estudar o livro de Josué, que são 12 dias. 12 dias no livro de Josué, que são, para mim, hoje é o maior livro libertador da Bíblia. E eu amo as revelações de Josué para a libertação. E então, assim, para libertação e cura, né? Que depois desses 12 dias nós vamos entrar em outro propósito, vou dizer agora não. Nós vamos entrar em outro propósito. Mas hoje nós estamos no propósito do livro de Josué e hoje o capítulo 6, né? Então eu já vou aqui passar para o meu esposo, fazer a ministração da palavra e em seguida eu já retorno, tá bom? Fique ligado, eu tenho certeza que Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. A paz do Senhor, bom dia a todos vocês. Estamos iniciando mais uma semana com a graça de Deus, nesse propósito persistente em aprendermos a tomar posse das bênçãos que Deus já nos deu. E o melhor disso tudo, no livro de Josué, o aspecto mais interessante nesse livro é que ele nos ensina a nos revestirmos da nova natureza, e nos despirmos do velho homem, como diz lá o apóstolo Paulo. É interessante porque lá no livro de Efésios, o apóstolo Paulo fala, depois de ter falado da obra que Cristo fez, que a obra é antes da fundação do mundo, falar que Deus fez um só povo entre judeus e gentios, falar da grandiosidade da igreja. Aí lá depois, no capítulo 4, a partir do versículo 22, o que ele fala? Para nos despirmos da velha natureza e nos revestirmos da nova natureza. Então, você olhando assim, parece algo estranho. Fala, mas eu não nasci de novo? Eu não tenho o Espírito Santo? O meu nome não está escrito no livro da vida? Então por que eu tenho que me despir do velho homem e me revestir da nova natureza? Então, quando a gente olha para o livro de Josué, a gente vê justamente isso. Um povo se despindo da natureza de escravo e se revestindo da natureza de povo santo, escolhido por Deus para viver numa terra plena. E o mesmo apóstolo Paulo fala que o que aconteceu com os israelitas nos servem como experiência, ou melhor, não serve como exemplo, como ensino, para nos mostrar como Deus age em nossas vidas. Aqui nesse capítulo 6, é o capítulo que fala sobre a primeira grande conquista da terra prometida, Jericó, a grande cidade de Jericó, com as suas grandes muralhas. E nesse momento, Deus começa a ensinar o povo a efetivamente tomar posse da terra. Aqui que começa efetivamente a posse da terra. E o mais interessante é que nós aprendemos algo extraordinário. Nós aprendemos duas coisas. Primeiro, que na guerra nós precisamos de uma estratégia. E essa estratégia vem de Deus. Nós podemos usar a nossa sabedoria natural?
podemos, desde que ela esteja sujeita à direção de Deus, à sabedoria de Deus. Porque existe outra sabedoria, que é carnal. Existe outra maneira de você pensar as coisas, que não provém de Deus. É o que o mundo aí fora vive. É a maneira maquiavélica que o mundo desenvolveu de alcançar os seus objetivos. Só que nós somos guiados pela palavra de Deus. Então a nossa maneira não é maquiavélica. A nossa maneira é divina. A nossa maneira é santa e transformada por Cristo Jesus. Então nós precisamos sim de estratégia. E essa estratégia vem de Deus. A outra coisa que eu aprendo é a obediência perseverante naquilo que Deus nos dá. Ora, nesse momento, Deus deu uma estratégia de uma semana para para Josué e o povo para conquistar a terra. Olha só, eles tinham que ir durante 6 dias, dar uma volta na cidade. Voltava para o acampamento de Gilgal. Ia dar uma volta na cidade e voltava para o acampamento. E isso com a arca na frente. Pois bem, agora já no 7º dia já foi diferente. Era para dar o quê? 7 voltas completas. E no final da 7ª volta era o quê? Gritar. E a partir do momento que eles gritassem, Deus iria destruir as muralhas. E a partir do momento que as muralhas caíssem, o exército teria que invadir a cidade e destruir tudo. Pode parecer algo fora de lógica. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, ela é extremamente diferente da nossa. Como diz o profeta Isaías, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é o conhecimento, a sabedoria de Deus em relação a nós. A perspectiva de Deus, o raciocínio de Deus é extremamente longe do nosso entendimento. E nós só compreendemos um pouco da natureza de Deus, dos pensamentos de Deus, da estratégia de Deus, através da revelação especial de Deus, que é a palavra dele. E também aquilo que o Espírito Santo ministra em nossos corações. Porque quando nós nos apegamos à palavra revelada, Deus nos dá uma direção específica na nossa vida. Porque se a gente é fiel naquilo que é geral, Deus vai nos dar aquilo que é especial. Tá bom? Então olha só. Aqui no versículo 3, vamos começar pelo versículo 2. Capítulo 6, versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. Pronto. Aqui nós aprendemos uma coisa. Primeiro, que a fortaleza de Jericó já estava entregue por Deus. Ou seja, a derrota dela, a destruição dela já estava determinada no mundo espiritual. Então era certo e líquido a destruição de Jericó. Por isso que Deus fala para Josué: Josué, pode marchar confiante, porque eu já determinei a sua vitória. Então aqui eu consigo perceber que o problema não é o inimigo. O inimigo nunca foi o problema do povo de Deus. Se você continuar lendo a palavra de Deus, vai ver lá em Juízes e nos livros subsequentes, você vai ver que toda vez que o inimigo conseguia vantagem sobre o povo de Deus, é porque o povo de Deus deixava de caminhar nas orientações de Deus. Deixava de praticar aquilo que Deus requeria deles. O povo de Deus entendia que a santidade de Deus era um fardo. Mas, na verdade, a santidade de Deus é justamente o que traz vida, liberdade e vida plena ao povo dele. Então, por isso, irmão, quando nós olhamos para Deus e para a palavra dele, nós não vamos olhar como se fosse algo pesado. Eu não dou conta. A palavra de Deus, a vontade de Deus é um fardo. Não, não é um fardo. Pelo contrário, é libertador. Jesus disse
que o fardo dele é leve. Por que que o fardo dele é leve? Porque a orientação de Cristo, a orientação de Deus, nos conduz à vida plena. Então, irmão, não devemos ter medo do inimigo. Nós vamos enfrentar ele? Vamos. O inimigo vai resistir? Vai. Mas o nosso problema não é o inimigo. O nosso problema é nós mesmos em permanecermos fiéis naquilo que Deus nos fala. E outra coisa, aqui no versículo 3, Deus fala claramente para eles: olha, eu já dei a vitória de vocês. No entanto, eu quero que vocês façam um processo de 7 dias. Nesses 7 dias, vocês têm que caminhar dando volta na cidade. Isso significa o quê? Uma obediência perseverante. Fala que num processo de libertação, nós precisamos cultivar uma determinação para alcançarmos a vitória espiritual. Então, ou seja, nós temos que ter uma postura beligerante, uma postura ofensiva em, primeiro, ser fiel na direção que Deus nos dá. E segundo, em enfrentarmos o inimigo. A partir desse momento, ele já estava enfrentando o inimigo. E o inimigo estava já dentro da cidade de Jericó, e dentro da cidade de Jericó ninguém entrava, ninguém saía. Por quê? Porque o inimigo sabia que estava cercado e a sua vitória estava, e a sua derrota estava determinada. Então, mas mesmo assim, o que o inimigo faz? Ele vai até as últimas consequências. Como o inimigo vai até as últimas consequências, então nós devemos ir também até as últimas consequências. Bom, então, ou seja, e aqui mostra que para alcançarmos a nossa libertação e a nossa vitória sobre o inimigo, nós devemos lutar com perseverança. E isso, nessa estratégia que Deus nos dá, é que fortalece a nossa confiança e a nossa lealdade em obedecer a Deus. Então, se nós somos fiéis, nós somos leais a Deus, a estratégia vai funcionar. Tem momento que Deus fala: olha, eu quero isso, isso e isso. Ou na palavra de Deus nos orienta a ter essa postura. Tudo bem, a gente vai, faz isso uma vez. Ih, não funcionou. Faz isso de novo. Ih, não funcionou. Já na terceira vez desistimos. Já na terceira vez, já não acreditamos. Já na terceira vez, falamos que a palavra de Deus não funciona, que é apenas lendas e histórias de um povo antigo. Mas só que aqui, a estratégia funcionou depois de 7 dias. E o mais interessante é que 7, na palavra de Deus, tem um significado especial. Significa algo que é total, algo que é completo, algo que é pleno. Então, ou seja, aqui fala que nesses 7 dias, nessas 7 trombetas, nesses 7 sacerdotes, e nas 7 voltas no último dia, mostra uma coisa, que a nossa obediência na estratégia que Deus nos dá, para que ela seja vitoriosa, nós devemos ser obedientes por completo. Por completo. Lembra de Naamã, quando o profeta mandou ele dar 7 mergulhos no rio? Quando é que foi que ele foi curado? No 7º. Lembra de Elias falando para o seu jovem, para o seu companheiro, falou assim: ó, vai lá e vê o que você vê surgindo do mar. Até que depois ele olhou e falou: olha, Elias, está vindo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, ou seja, Elias, naquele momento que estava orando, ele perseverou em orar. Não foi só assim: Senhor, que caia a chuva. Não, ele foi orando, persistindo naquilo que Deus deu para ele. Até que por fim a nuvem subiu. Quando a nuvem subiu, ele falou para o jovem dele: vai lá e avisa para o rei que a chuva vai cair. E a chuva caiu. Então, irmãos, 7 significa completude. Significa aquilo que nós devemos fazer por completo. E qual que é? Perseverar na estratégia que Deus nos dá. Bom, interessante que estratégia, ela é algo pontual. É algo para uma ocasião e momento.
Aqui em Jericó, Deus deu essa estratégia. Já na próxima fortaleza, que era da cidade de Ai, já era uma outra estratégia. Lá, na vida de Davi, eu acho interessante, porque quando Davi estava lutando, seja para fugir da ira de Saul, seja para conquistar o trono que Deus tinha dado a ele, Davi sempre pedia uma estratégia para Deus. E cada batalha havia uma estratégia diferente. Então aqui, às vezes a gente passa por uma batalha e Deus nos dá uma estratégia e a gente se apega àquela estratégia e quer usar ela para tudo quanto é coisa. Para todas as batalhas que vêm pela frente. Só que nós devemos nos apegar não é na estratégia em si. Nós devemos nos apegar no Deus que dá a estratégia. A estratégia, ela varia. O Deus não, mas a estratégia varia. Só que aqui também, que a estratégia, ela tem uma característica interessante. Porque na estratégia são aplicadas coisas que são universais, que são os princípios. Os princípios se aplicam a qualquer circunstância, a todas as circunstâncias. Por exemplo, a palavra de Deus fala que Deus não pode mentir. Então Deus nunca vai mentir. É um princípio da santidade dele. E que ele nos comunica através do Espírito Santo em Cristo Jesus. Então, a nossa santidade. Santidade é um princípio que não muda, que não tem como eu negociar. E umas coisas que acontecem durante a nossa vida é que por causa das circunstâncias eu quebro princípios. Princípios não se quebram, princípios não se desobedecem. Se você quebrar um princípio, você pode até fazer uma obra, mas ela vai cair. Lembra de Jesus falando da parábola dos dois construtores? Um que constrói em cima da rocha e um que constrói em cima da areia. A rocha é quem constrói em cima da palavra dele. E quem constrói na areia é quem constrói fora da palavra dele. Ambos construíram belíssimas casas. Estavam lá, bonitas, maravilhosas, extraordinárias. Mas vieram as tempestades, as lutas, e elas sempre vêm. E o que aconteceu com a casa que foi construída na palavra dele, nos princípios dele? Veio o vento. O vento soprou, mas a casa permaneceu em pé. E a outra casa foi construída na areia. Veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva. E o que aconteceu com a casa? Por mais bela que ela fosse, ela ruiu. Ela caiu. Por quê? Porque ela desobedeceu os princípios. Então, estratégia varia. Princípio, não. Mas na estratégia eu aplico os princípios. E aqui, nesse momento, Deus estava ensinando algo extraordinário para o povo de Israel. Olha só, aqui cabe para nós, para aprendermos a tomar posse da vitória e destruir a fortaleza de Jericó em nossa vida. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui é da reeducação. Para aprendermos algo de Deus, nós aprendemos pela repetição, pela constante obediência, persistente. Porque eu aprendo uma vez, ótimo. No outro dia eu repito ela. No terceiro dia eu a repito. No quarto sucessivamente. E assim até chegar no sétimo dia. Esse é o princípio da educação. Quando você vai para a escola, você não vai repetindo a lição, estudando ela uma vez, 2, 3, 4, até aprender. Olha como uma criança aprende a andar. Repetindo, até ela firmar as pernas. Da mesma forma é a fala. Ele vai aprender a falar errando, mas vai repetindo, até que consegue aprender a falar. Então, ou seja, isso também funciona no mundo espiritual. Aí você fala, mas eu não consigo permanecer em Deus. É porque você não persiste em repetir aquilo que Deus está te mandando fazer. Você tem que fazer até completar o tempo necessário para que aquilo seja incorporado dentro de você. Até que aquilo crie raízes dentro de você, que a partir daquele momento você faz aquilo com naturalidade. Por quê? Porque você persistiu
até aprender. Então, ou seja, a obediência, ela produz uma musculatura espiritual. Ou seja, como é que eu permaneço forte? Como é que eu fico forte? Repetindo exercício, repetindo exercício. Como é que eu consigo correr uma maratona de 42 quilômetros? Treinando, eu vou treinando, eu começo 1 metro, 2 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, até fazer o total de 42 quilômetros. E eu treinando, eu vou conseguir não só terminar a maratona, mas ganhar ela. Olha lá para os quenianos. Por que os quenianos, eles sempre vencem as maratonas? Porque a vida deles é correr. Eles correm. Então, quando eles vão lá para a maratona, eles vão fazer uma coisa que eles fazem todo dia, que é correr. Aí eles ganham. Então é isso que é aquilo que nós aprendemos com a estratégia de Deus. Que Deus, Ele sempre nos ensina algo a aprendermos. Então, para nós destruirmos as nossas fortalezas, ou melhor, as fortalezas malignas que estão na nossa alma, nós precisamos ser perseverantes em construir um caráter de obediência a Deus. Então a gente vê que a partir do momento que nós tomamos aquela decisão irrevogável de submetermos a Deus, que é o arrependimento, então nós precisamos subjugar a nossa alma através de uma obediência. Bom, então também a gente vê que lá no versículo 9, vamos lá no versículo 9, os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Aqui nós aprendemos que esse processo de reeducação, ele tem uma configuração interessante, porque ele mostra 3 aspectos importantes para que esse processo de reeducação se torne bem sucedido. Olha, primeira coisa, os armados vão à frente. O que é isso? Deus, ele sempre mostra a configuração daquilo que nós devemos fazer. Nesse aspecto, quando foi no último dia, Deus mostrou para eles, falou assim, olha, agora quem vai na frente não é a arca, quem vai na frente são as pessoas armadas. E essas pessoas armadas mostram a nossa perseverança em lutar. Então, quando nós temos a perseverança em lutar, é que nós vamos conseguir conquistar esse caráter de obediência. Aí, lá na frente, nós temos o quê? Os homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Então, ou seja, os sacerdotes que tocavam as trombetas iam onde? Logo atrás dos homens armados. E isso mostra o quê? A nossa aliança com Deus. A nossa obediência a Deus, a nossa estratégia de Deus, ela só é possível porque nós temos uma aliança com Deus. Aqui, o povo de Israel tinha a aliança do Sinai. Só que hoje nós temos uma outra aliança. Que aliança que é essa? A aliança do Calvário, a aliança da cruz, a aliança de Cristo Jesus. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso é que é Jesus que é o nosso libertador. Por isso que é o Senhor Jesus é que nos dá uma vida plena. É somente Ele. Por quê? Porque nós estamos aliançados nele. Agora você consegue entender a importância da sua aliança com Cristo? Você consegue entender por que Cristo, Ele é o Senhor? Isso mostra a nossa obediência a Ele, a nossa entrega, a nossa completa dedicação a Deus. Por isso que eu não posso ter dúvidas da minha aliança. Ou eu tenho uma aliança com Cristo, ou eu não tenho. Porque na hora da batalha, o que vai fazer a diferença é a minha certeza em relação à aliança com Cristo. Porque a minha aliança com Cristo, no mundo espiritual, ela vai permanecer firme quando aparecer o inimigo. Agora, se a minha aliança não for firme, ou se eu imaginar que eu tenho uma aliança e não tenho, na hora da batalha, na hora que o maligno levantar suas espadas, eu não vou encontrar forças, gente. Eu não vou encontrar uma estrutura para avançar. Aí eu vou fugir. Aí eu vou correr. Por isso, tenha certeza da sua aliança com Cristo. Tenha plena convicção da sua aliança.
Bom, aqui fala também que o sacerdote tocava as trombetas, a retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Aqui fala sobre a questão da vigilância. Nós estamos em guerra. As nossas guerras, que elas se apresentam no mundo físico, no mundo natural, ela tem características naturais. É guerra psicológica, é guerra física. Mas só que atrás desses aspectos naturais tem o aspecto espiritual. É o espiritual que influencia nessas batalhas físicas, psicológicas. Tudo isso, ele tem uma fonte espiritual. Tem algo que alimenta elas. Porque se não houvesse esse exército maligno a lutar não contra Cristo, porque eles já foram derrotados por Cristo, mas a lutar contra nós, povo de Cristo. Então, se não houvesse esse exército maligno a promover todas essas outras guerras, a nossa vida seria tranquila. As nossas dificuldades seriam facilmente superadas. Por quê? Porque não teria um fomentador, um motivador que causa as batalhas, que causa as desavenças, que causam todo o ódio e tudo aquilo que traz pelas batalhas. Então, uma coisa nós devemos ter consciência. Antes de ser uma batalha natural, é uma batalha espiritual. Olha Paulo falando lá em Efésios. Ele fala que a nossa guerra, primeiramente, antes de ser contra as pessoas e as circunstâncias, elas são contra os principados malignos. Então, por isso que nós devemos ser vigilantes, estarmos preparados para nos protegermos de toda ação maligna. Bom, e assim, a gente fechando essa questão da reeducação, que essa dinâmica da reeducação, ela é uma união, vamos dizer assim, entre a minha perseverança e a vigilância plena. Então eu tenho a perseverança e a vigilância baseados em uma aliança com Deus na presença de Deus. Você está vendo uma coisa assim que parece ser meio complicado, mas é bem simples. Ou seja, a minha perseverança, juntamente com a minha vigilância, tem que estar juntos com uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus é que habilita a presença dele em nossas vidas. Nós fazendo assim, nós vamos estar preparados para enfrentar o inimigo e vencermos a ele. Só que também, para chegar ao final desse capítulo 6, nós vemos que toda obediência carrega 3 provas. Tem 3 coisas que nós somos provados e que nós não devemos falhar, porque se nós falharmos nisso, nós seremos reprovados. Olha só no versículo 18. No versículo 18 diz o seguinte: quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Isso aqui é sobre o despojo. Deus falou para o povo de Israel: não pegue nada da cidade de Jericó. Nada. Nenhuma peça de roupa, nenhum metal precioso, pegue nada, porque tudo está condenado. Esse princípio, que é a prova do despojo, nos diz uma coisa: tem coisas que Deus não nos deu. E se Deus não nos deu, por melhor que elas parecem ser, elas não nos pertencem. E se nós pegarmos ela, nós estaremos desobedecendo a Deus. Aqui é a famosa capa de Acã e o metal precioso que ele pegou. Que mal há em uma peça de roupa bem feita? Que mal há em ouro e prata? Que mal há em pegar gados? Em si, nada. Mas quando Deus diz não, é não. E interessante que tem momentos que Deus fala: eu não vou te dar isso. Mas tem outros momentos que Deus fala: eu vou te dar. Isso que é estratégia. Um menino birrento nunca vai entender isso.
Quando o pai fala, meu filho, eu não vou te dar isso. Ah, eu quero. Não, eu não posso te dar isso por causa disso, ou eu não quero te dar isso por causa disso. Pai, mas é bom. Mas agora, não. Passam os dias, o pai chega aqui, meu filho, olha isso que eu estou te dando. Pai, isso é bem melhor do que aquilo. Oh, que interessante isso aqui, é bem melhor ainda pelas circunstâncias que eu estou vivendo. Assim Deus faz conosco também. Tem hora que Deus fala para você e para mim, não. Mas não fique triste, ou revoltado, ou decepcionado. Não, apenas confie. Porque vai chegar um dia que Deus vai falar, toma, tudo isso te pertence. Amém? Bom, o outro aspecto está lá no versículo 22. A prova da integridade. O que é integridade? Olha só. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra, entrem na casa da prostituta e tirem de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Aqui fala do nosso compromisso, da nossa fidelidade à nossa palavra empenhada, da aliança feita. Então, ou seja, nós temos que ser fiéis naquilo que nós fazemos aliança. Então, se você fala sim, é sim. Se você fala não, é não. Mostra da nossa fidelidade para com Deus e para aquilo que nós fazemos para com os outros. Então aqui a gente mostra que, no caso de Raabe, ela foi salva. Mas ela foi salva por quê? Porque Raabe fez uma aliança com esses 2 espias, falando o seguinte, os espias falaram para Raabe, você fica aqui nessa casa, com todos os seus parentes, e coloque pelo lado de fora, pela janela, um cordão de cor vermelha, de um vermelho forte. Acho que é o cordão de escarlata, um cordão de vermelho, na cor vermelho forte. Raabe obedeceu. E você sabe o que aconteceu com Raabe e os familiares dela? Foram salvos. Então, nós temos que ser íntegros. Quando nós fazemos aliança, nós temos que cumpri-la. Bom, também nós temos a prova do retrocesso, lá no versículo 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Aqui fala que nós não devemos retroceder, porque quando nós retrocedemos, o nosso estado posterior vai ser pior do que o anterior. Olha o que o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Então, nós não podemos retroceder. Quando você decidiu entregar a vida para Deus, mediante Jesus Cristo, e batalhar essa guerra para tomar posse da vida da terra que mana leite e mel, que é a sua alma restaurada, nós devemos ter uma consciência que retroceder não é uma opção. Porque retroceder vai ser pior do que se nós nunca tivéssemos saído. Agora, por que isso? Porque o inimigo ele vai vir furioso ainda mais sobre as nossas vidas. E se nós retrocedemos, nós estamos saindo da proteção de Deus. Nós estamos saindo do cuidado de Deus. Nós estamos saindo da direção do Senhor. E quando nós saímos da direção do Senhor, nós somos presas fáceis ao maligno. Então, para terminar essa lição de hoje, esse capítulo 6, nós podemos entender 2 coisas. Que as nossas batalhas básicas na vida, elas, mais do que serem emocionais, psicológicas e corporais, elas são, primeiro, espirituais. Nós temos que batalhar no mundo espiritual para que o mundo natural haja mudança. E segundo, e ganhar ou perder depende do nosso foco. Sim, eles olhavam para a muralha, mas eles não viam a muralha. Eles viam algo melhor. Eles viam a janela, aquela janela onde estava o fio de escarlata, o fio de vermelho, na cor vermelha. E naquela janela, eles viam a promessa de Deus. Ali é a promessa de Deus.
Ali quando vieram os 2 espias e Deus os protegeu. Ali quando eles trouxeram um relato dizendo que o povo de Jericó estava com medo, que eles estavam temerosos, porque eles sabiam que o povo de Deus vinha e vinha para vencer. E ali eles olharam para aquela janela e viram a glória de Deus. Está vendo a questão do foco? Se você olha para as muralhas, você vê o impossível. Se você olha para a janela, você vê a glória de Deus. Então, irmãos, tenhamos foco e perseverança, porque aí sim as muralhas cairão e nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesse dia e que nós possamos manter o foco e a perseverança em Cristo para que nós possamos viver a vida que Ele já nos deu. Paz. Palavra forte hoje, não é verdade? Que eu achei uma frase que ele usou aqui bastante interessante. O problema do povo de Deus nunca foi o inimigo ou o poder do inimigo. Só é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Quando ele usava essa frase, a gente pode ver realmente o inimigo já é derrotado. Ele já sabe que é derrotado. Ele sabe que ele não tem força contra Deus e nem contra o povo de Deus. Agora, como é que está o seu relacionamento com Deus? Porque o seu relacionamento com Deus vai dizer bem a quem é que você está tendo a sua maior intimidade. É com Deus mesmo? Eu acho assim até engraçado enquanto ele falava, porque às vezes quando há manifestações demoníacas na igreja, muita gente corre, muita gente dá tremedeira, muita gente depois não dorme, muita gente fica agoniado. Estranho, não? Não é de você poder dar uma olhada e dizer assim, por quê? Se estamos dentro da igreja e tem um grande número de pessoas, porque um endemoniou tira a tranquilidade de 100? Então esses 100, irmão, não estão conectados em Deus. Não está com relacionamento em Deus. Não está fazendo a vontade de Deus. Então nessa manhã, ficou algo de chave aqui fechado para nós orarmos. A persistência para a nossa vitória. A persistência. A persistência para a nossa vitória. Vai mudar. Desculpa, a luz quase caiu aqui. Passa, passa. Você é filho correndo aqui, irmão. A persistência para a nossa vitória. A outra pequenininha acordou ali. A persistência para a nossa vitória é persistir. Eu preciso persistir. O que eu acho interessante, assim, que muitas das vezes vem muitas pessoas pedirem ajuda, mas eles pedem ajuda assim, não, faz uma oração para mim para poder mudar. Irmão, não tem oração que vai mudar a tua vida se você não aprender a se mudar. Aí se você vai dizer para a pessoa, não, mas você precisa fazer isso, a grande maioria já diz assim, ah não, então não precisa não. Não estão querendo ter relacionamento com Deus. Estão querendo só a bênção de Deus. E aí o Divino usou um exemplo aqui bem interessante. Um pai e uma mãe. Aquele que ama mesmo sua família, seus filhos. Ele vai tirar o que é melhor de seus filhos para dar para outro. Então Deus está querendo o quê? Que nós sejamos, porque nós já somos filhos amados dele, mas que nós amamos ele, que nós o adoramos e não queremos apenas uma barganha de troca. Tem muitas das vezes que a gente persiste em uma coisa, Deus sempre vem nos mostrar, eu vou te deixar persistir mais um pouco, para ver se realmente é essa verdade que está aí dentro. Vocês já viram? Já aconteceu com vocês? É dizer, não, eu quero essa benção. Aí você ora um mês. Não aconteceu? Não, não quero mais não.
Você realmente queria? Você realmente queria ela? Porque se realmente você quisesse, você não abandonaria assim. Não abandonaria. Porque se realmente você quisesse a mudança, você mudaria. E não usasse Deus como troca. Já viu aquele negócio assim, que os filhos estão dando trabalho, muito trabalho. Aí fica, não, eu vou orar, Deus vai fazer. Mas o que você faz com esse filho? Você vai lá e ajuda ele a fazer o erro. Você dá o dinheiro para ele comprar bebida, você ajuda ele a comprar o cigarro, você ajuda ele a mentir, você ajuda ele a enganar, você mantém o erro dele. Aí depois diz assim, não, com Deus que em casa funciona não. Não, isso aí aqui não vai acontecer não. Por quê? Porque a verdade que está dentro de você é que você queria estar lá, fazendo a mesma coisa que seus filhos estão fazendo. Estão me entendendo? Precisa entender que não é apenas uma oração. É mudança de vida, mudança de atitude, mudança de conduta. Aí depois não consegue o que quer, ou o que almeja, culpa Deus. Deus é Deus de princípio. E o princípio de Deus não muda. Independente que seja eu ou que seja você. É uma lei para mim e para você, para todos nós. E que hoje, nesse 6º dia de propósito, que nós estamos para dar continuidade à nossa libertação e à nossa cura, e em oração por mais algumas pessoas também para serem libertas e curadas, deixa eu te dizer uma coisa. Não desista. Não desista. Eu disse isso daqui no início desse propósito de 12 dias. Quando a gente vai orar por uma situação, tudo que vai acontecer à nossa volta é para que nós desistimos de orar. Desistimos de crer. Se você não desistir, milagre vai acontecer. Por quê? Porque quando você começa um propósito de verdade, as trevas vão ter que sair. A ação delas no mundo espiritual, físico e psicológico vai acontecer. E o agir de Deus permanecerá sobre você e sobre a sua casa. Que hoje, nesta manhã de segunda-feira, nesse 6º dia de propósito do livro de Josué, Deus possa gerar dentro de você uma persistência verdadeira naquilo que provém dele. Naquilo que provém do Senhor. Naquilo que é a vontade dele para a tua vida. Só assim, grandes coisas acontecerão sobre você. E você vai chegar lá do outro lado. Você não vai parar. Você não vai parar. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar. Não tenha medo do inimigo. Não tenha medo do embate. Não tenha medo das trevas. Não. Você não precisa ter medo do inferno. Ele já é derrotado. Creia somente. Creia somente. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca perdeu uma batalha. E Ele nunca perderá. Se você nesta manhã entender que o que está acontecendo à sua volta é apenas barulho para que você desista, porque na tua frente tem um alvo. E esse alvo é Cristo. Vamos orar? Vamos orar nesta manhã. Ora
Ora comigo assim aí da onde você está. Repete comigo aí assim, ó. Pai, nesta manhã, toda a herança maligna de deuses pagãos que atinge a minha alma, atinge o meu corpo, atinge a minha vida. Nesta manhã, que toda a ação maligna no mundo espiritual, para que me cause fraqueza, desânimo, frustração, falta de esperança, nesta manhã, venha perder suas forças. Saia de dentro de mim, saia de dentro da minha casa, saia do meio da minha família, saia dos meus olhos, saia dos meus ouvidos, saia da minha mente, na onde a obra maligna está atingindo o meu psicológico, está atingindo o meu corpo, o meu subconsciente, para me causar desânimo, tristeza, frustração. Eu, em nome de Jesus, ordeno que tu saia pelo poder que é no nome de Jesus. Continue orando. E toda a herança maligna, eu renuncio ela da minha vida e da minha casa. E na onde tinha uma fraqueza espiritual dentro de mim para a desistência, gere agora, Senhor, força, ânimo, direção, estratégia vindo do Senhor para esse embate, assim como o Senhor foi com Josué. Pois nesta manhã, Pai, eu peço ao Senhor, me ajude, me ajude, me ajude. Amém? Eu vou orar por você agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, nesta manhã, eu apresento todas as pessoas que estão à escuta desse vídeo. Pai, que esta manhã seja uma manhã divisor de almas. Que na onde o Senhor estava agindo o desânimo, estava agindo a tristeza, estava agindo a frustração, estavam vivendo embates do inferno para a desistência. Pai, nesta manhã, pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor, venha destruindo, venha agindo, Pai, venha dispensando do alto presentes sobrenaturais sobre a vida de cada um. Visita cada família agora, cada parente, cada irmão, cada mãe, pai, filhos. Pai, visita cada família constituída, que nesta manhã, aonde tem uma raiz satânica persistindo, que o Senhor venha dar ordem no mundo espiritual, para que possa desalojar agora, perder as forças, bater por retirada, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Na onde o Senhor está, o Satanás está amarrando pernas agora. Solta as pernas dessas pessoas agora. Solta agora em nome de Jesus. Solta todas as cadeias agora em nome de Jesus. Solta. Em nome de Jesus. Solta a mente agora. Tu que está gerando esse peso na mente agora dessa pessoa. Solta agora, bate por retirada. Sai da nuca agora dessa pessoa. Solta a nuca dela agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solta agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, nesta manhã, na beleza da tua santidade, que o teu milagre seja, Pai, destinado a nós nessa manhã. A cada casa, a cada família, a cada um com a sua petição, a cada um, Senhor, com a sua vitória, com o seu grito de socorro. Que seja mais um dia transformador, pelo poder que é no nome de Jesus. Assim, ó Pai, eu te peço e ministro, que hoje seja um sexto dia libertador sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Assim eu te peço e ministro, no nome de Jesus. Amém. Amém?
Deus abençoe grandemente vocês nessa manhã. Comece uma semana aí maravilhosa em Cristo Jesus. E comece já colhendo milagres. Colhendo milagres. E que o milagre do Senhor te alcance. Amém? Olha, hoje eu vou fazer diferente a oração. Eu vou abrir o link às 14 horas. E não se esqueça que a oração não fica gravada, tá bom? Para que vocês participem do período todo de oração ali. O pessoal tá me pedindo. E aí eu vou obedecer, tá? Então às 14 horas eu abro o link. Quem quiser já entrar e participar conosco das orações. Teve até um dia aí que na hora que eu desliguei a transmissão com vocês, Deus deu uma revelação lá, houve manifestação dentro da igreja. Foi algo assim bem forte. Não que eu mostrarei o rosto da pessoa, porque eu não permito isso, tá? Mas assim, vocês teriam visto um dos agios sobrenatural de Deus, tá bom? Então, ó, Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família, de uma maneira assim extraordinária, tá? Grandiosa sobre a tua família, sobre a tua casa, que seja uma semana de milagre e de vitória, de presente de Deus para nós, tá bom? E não se esqueça, libertação e cura não é um movimento, e sim um processo do Senhor. E que o processo do Senhor continue na minha vida e na sua vida, para que sendo assim, nós possamos viver a plenitude de Deus sobre a terra e herdarmos as mansões celestiais. Ficam todos com Deus e até amanhã, 7h15 da manhã, e também hoje às 14 horas na transmissão de oração. E quem é aqui de dentro de São Miguel do Araguaia, quiser ir participar conosco ali ao vivo, tá bom? É às 14 horas, das 14 às 15 horas, nós estamos em oração lá dentro da nossa Catedral Assembleia de Deus Madureira, aqui de São Miguel do Araguaia, tá bom? Ficam todos com Deus, Deus os abençoe e que a graça do Senhor permaneça sobre vocês. Tchau!